tudo bem com vocês? O meu nome é Maurício Aguiar e nós estamos aqui para a nossa segunda fita sobre PNL e vendas. Na primeira fita, você pode ver como alcançar a sintonia com o cliente, como entrar em sintonia com ele. Nesta segunda fita, você vai ver como ajudar o cliente a decidir pela melhor compra para ele e melhor venda para você. Para isso, nós vamos contar com 3 recursos. Esses recursos são as âncoras, os padrões de linguagem e os metaprogramas. 3 poderosos recursos da neurolinguística que você vai aprender a utilizar aqui. Vejamos primeiro o que são âncoras. Uma âncora é um estímulo que pode trazer de volta o estado associado a uma experiência passada. Como? Estado, estímulo, experiência passada? Isso. Você tem várias experiências na sua vida e algumas partes dessas experiências, se são trazidas de volta, provocam o surgimento do mesmo estado em que você esteve anteriormente. Por exemplo, qual de nós que nunca ouviu uma música antiga, que na hora que você escutou, você lembrou de uma cena agradável, talvez num baile, num bar, com uma pessoa que você gostava? Essa música, que traz uma memória agradável de volta, é uma âncora auditiva, uma âncora no sistema auditivo. Por outro lado, você pode também ter âncoras visuais. Uma âncora visual é uma imagem que você vê e que te lembra de alguma coisa boa ou ruim. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de como o rosto da pessoa com quem você vive pode ser uma poderosa âncora. Imagina, por exemplo, que um cara está chegando em casa, feliz da vida, doido para ir naquele restaurante que ele adora. Aí ele entra assim: oi, amor, vamos naquele restaurante japonês maravilhoso hoje? Pô, será que tem um iogurte na geladeira? Quer dizer, o cara, o que aconteceu aqui? O cara entrou em casa, doido para ir naquele restaurante que ele adora. E, no entanto, ele viu a fisionomia da pessoa com que ele vive, da mulher dele no caso, e imediatamente ele mudou de estado. Ele estava todo animado assim, e de repente ele... Essa fisionomia é uma âncora. Foi uma âncora visual para ele, porque em outras vezes da vida dele, quando ele viu essa fisionomia, isso estava associado com uma experiência ruim. Mas isso também funciona para coisas boas. Por exemplo, o cara pode chegar em casa cansado, aborrecido porque teve um dia difícil, não conseguiu vender quase nada, e uma âncora ser disparada e mudar tudo. Ele pode entrar em casa assim: pô, amor, dia difícil hoje, pô, não problema, não vendi quase nada. Ué, o que houve? Que legal! Quer dizer, foi o caso oposto. Nesse caso, ele viu uma fisionomia que para ele está associada com experiências boas, uma fisionomia da pessoa com quem ele vive, associado a algo muito bom. Eu mesmo já fiz uma âncora muito interessante para mim, que eu vou contar para vocês agora. Eu tenho um filho mais novo, e quando esse filho tinha 10 anos de idade, eu gostava de sentar com ele no sofá da sala no domingo, lendo o jornal, e ele botava a cabeça no meu colo. Eu ficava passando a mão na cabeça dele. Eu gostava de fazer isso porque ele tinha cortado o cabelo daquele estilo escovinha, sabe? E eu adorava passar a mão nessa escova. Ao mesmo tempo, eu tinha um problema sério de engarrafamentos que me irritavam muito na ida e volta para o trabalho. Eu ficava um tempão no volante, aqueles caras que te fecham, aquela confusão toda. Isso me deixava furioso. Eu tive uma ideia. Eu vou usar uma âncora para mudar esse meu estado. Então, na próxima vez que eu estava no sofá de um domingo, lendo o jornal, com meu filho mais novo no meu colo, eu comecei a passar a mão na cabeça dele, na escovinha, e passava a mão aqui, procurando associar essa situação toda com aquele toque, uma âncora sinestésica. Eu fiz isso várias vezes. E depois, um dia quando eu estava no trânsito, eu me lembrei de fazer a âncora no momento e comecei a ficar irritado. Então eu estava assim, segurei o volante com essa mão e comecei a passar a mão aqui. Imediatamente me veio um sorriso, eu me lembrei daquela cena maravilhosa e o meu estado mudou. Eu não fiquei mais aborrecido com o trânsito, aquilo nem me incomodou mais. Essa foi uma âncora muito interessante. Agora você pode estar se perguntando: tudo bem, Maurício, mas como que eu vou usar essas âncoras no contexto de venda? Como que isso vai me ajudar a vender? E eu vou mostrar para você agora um exemplo de como uma âncora pode ajudar muito na venda de um automóvel. Imagina que você tem uma concessionária de veículos
uma dessas de marca famosa, o vendedor está lá dentro e entra uma pessoa para comprar um carro. Essa concessionária tem vários modelos, sendo que 2 deles vão interessar para o nosso exemplo. Um deles é o Pop 1000, que é um carro popular, pequeno, desses de motor 1.0. O outro, topo de linha, é aquele VIP 2.0, 16 válvulas, maravilhoso, que todo mundo quer ter algum dia. Só que o cliente que entrou já foi abordado pelo vendedor, que pôde determinar que ele só tem grana para comprar o Pop 1000. O cara disse isso para ele, reconheceu, e o vendedor já sabe disso. Nesse momento, o vendedor chega para o cliente e fala assim: muito bem, então você está querendo comprar esse Pop 1000, não é isso? O cliente: eu queria comprar esse carro aí, mas ainda não me decidi não, tá? Tem outras marcas, eu estou vendo aí qual que vai ser melhor para mim, não tenho certeza. Mas é um carro nessa faixa que dá para comprar. Aí o vendedor fala assim: tudo bem, vamos fazer uma coisa. Posso te mostrar o VIP 2.0 16V? Não, cara, que isso, pô? Não tem grana para comprar isso não. Tu vai tentar me vender esse carro? Nem adianta, pô. Pode esquecer. Só tem dinheiro para comprar o Pop 1000 ali lá. E nem sei se vou comprar o teu ainda. Não, não é nada disso não, rapaz. Eu adoro esse carro. Eu gosto de mostrar o VIP 2.0. Vamos lá, vai lá só para me agradar. Eu te mostro, você vai adorar o carro. Não precisa comprar não. Pode ficar tranquilo que eu não vou tentar vender. Eu já sei que você não tem grana para comprar isso. Tá bom, se assim tudo bem. E aí o vendedor leva o cliente lá. Eles chegam em frente ao carro, olham aquele carro maravilhoso, o vendedor fala das qualidades do carro e tal, o cliente fica olhando. O vendedor pega o cliente, coloca dentro do carro, deixa o cliente dirigir, mexer, fala do ar-condicionado inteligente, do painel maravilhoso, de tudo que esse carro tem. E o cliente vai ficando maravilhado, é claro. Ele está relaxado porque ele sabe que ninguém vai tentar vender nada a ele. Então, quando o vendedor vê que o cliente já está bastante entusiasmado, ele chama o cliente para fora do carro e os dois ficam em frente ao carro assim. O vendedor aqui e o cliente do lado dele. Aí, enquanto o cliente está olhando para o carro com aquela cara maravilhada, o vendedor chega e com essa mão dá um pequeno toque no ombro dele, ao mesmo tempo em que fala próximo ao ouvido dele, com essa tonalidade, o seguinte: esse é um carro maravilhoso, não é mesmo? O cliente que está ali, com aquela mãozinha no ombro dele, olhando o carro assim, achando o máximo, diz: é mesmo. Nessa hora, o vendedor pega, rompe aquela cena, faz o que a gente chama quebrar o estado, sai dali e leva o cliente de volta para ver o carro mais barato, o Pop 1000. Quando chega lá no Pop 1000, o vendedor coloca o cliente de novo em frente ao carro e vende o Pop 1000 para ele. Esse carro é um carro muito bom, ele é econômico, ele não dá problemas de mecânica, ele é um carro ágil, veloz, fala todas aquelas coisas que ele foi treinado para falar a respeito do Pop 1000, que é um carrinho pequeno, mas um carro bom. O cliente, nessa altura, não está mais tão relaxado, ele já está com a mão no bolso, porque aquele carro ele pode comprar e sabe que ele está sendo vendido naquele momento. Então, o cliente olha um pouco mais contraído, prestando atenção, analisando, e o vendedor vai falando, até que num dado momento, o vendedor chega, coloca a mão no ombro do cliente da mesma maneira e diz a ele, na mesma tonalidade, uma coisa diferente. Esse é um carro excelente, não é mesmo? E o cliente que estava naquele estado contraído, olhando, analisando, fazendo conta na cabeça, relaxa um pouco, num estado semelhante, embora não igual ao que ele estava antes, e diz: acho que você tem razão, de repente esse é o bom carro para mim. O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu é que o vendedor usou 2 âncoras poderosas no cliente. Uma âncora sinestésica, que foi o toque no ombro, executado da mesma maneira, com a mesma intensidade nas 2 vezes. E uma outra âncora auditiva, que foi a tonalidade da voz. Mas o vendedor teve a habilidade de variar a frase. Ele não repetiu a mesma frase. Ele usou apenas a mesma tonalidade e o mesmo toque. E com isso, o vendedor trouxe para o cliente um pouco daquele estado em que ele estava quando viu o carro mais caro. E é isso que você vai poder fazer com as âncoras para aumentar as suas vendas. Ajudar o cliente a romper suas limitações e suas indecisões para que ele possa comprar o melhor produto para ele, que vai ser a melhor venda para você.
Além das âncoras, um outro recurso poderoso que você pode utilizar são os padrões de linguagem. Padrões de linguagem são estilos de diálogo que aumentam o poder de persuasão e de influência sobre o cliente. Um desses padrões, o primeiro que nós vamos ver, é a chamada ponte. Ponte é um recurso que permite que você leve o cliente de um sistema representacional para outro. Então, se o cliente estiver no sistema visual e você quiser levá-lo para o sistema auditivo, você pode usar uma ponte, porque a ponte faz com que o cliente mude de sistema representacional de uma maneira suave, que é o que você quer. Por exemplo, naquele caso que eu contei antes, em que chega um cliente numa loja de som e diz que quer ver um equipamento de som e pede para o vendedor mostrar o equipamento, o vendedor faz uma ponte quando leva o cliente para ver o equipamento, espera que o cliente satisfaça a sua curiosidade visual e só então pergunta: o senhor gostaria de ouvir o som do equipamento? Muitos clientes dizem que esse equipamento é um dos melhores. Ele tem um som maravilhoso. Então repare o que o vendedor fez nesse caso. Ele respeitou o sistema representacional do cliente, que disse que queria ver um equipamento de som e pediu a ele que mostrasse. E quando ele notou, olhando para o cliente, que estava no momento certo, ele introduziu predicados auditivos. Ele disse ao cliente: o senhor gostaria de ouvir o som do equipamento? Muitos clientes dizem, que é uma palavra auditiva, que esse equipamento é um dos melhores. Ele tem um som maravilhoso. Então isso é uma ponte. Uma ponte é uma forma de levar o cliente de um sistema representacional para o outro, mas de fazer isso suavemente. Um outro exemplo que nós podemos dar é de passar o cliente do visual para o sinestésico, quando isso interessa a você. Vamos imaginar que você seja vendedor de motores de popa, numa loja dessas grandes. O cliente entra na sua loja e diz assim: amigo, dá para você me mostrar aí um motor de popa, que eu estou querendo comprar um para minha lancha? Mostrar. O cliente já entrou no visual, porque ele entrou na loja olhando aquela porção de motores expostos, não é? O vendedor pega o cliente, leva ele até um motor e deixa que o cliente olhe. E depois que o cliente estiver olhando, ele começa a falar do funcionamento do motor, da posição dos comandos e outras características sinestésicas. Então, nesse caso, o vendedor fez uma ponte para o cliente, o que é muito melhor do que se o vendedor simplesmente começasse a falar do funcionamento enquanto o cliente ainda está ocupado com a aparência do objeto que está sendo vendido. Use pontes. Pontes são uma maneira segura de você mudar o cliente de sistema representacional. Um outro padrão de linguagem muito importante são as frases inespecíficas. Frases inespecíficas são aceitas sem comprovação, por conterem elementos não especificados. Por exemplo, quando o vendedor do equipamento de som diz ao cliente que muitos clientes acham este um dos melhores equipamentos de som, ele não pode ser contestado, porque quando ele diz muitos clientes, você não sabe exatamente que clientes são esses. Quando ele diz um dos melhores, também é inespecífico. Você não tem como contestar isso. Se você dissesse, este é o melhor equipamento, aí sim haveria contestação, porque o cliente poderia dizer, como o melhor equipamento? Melhor em relação a quê? Melhor para quem? Você não conhece meu gosto, não sabe o que eu estou procurando. Então, quando o vendedor usa frases inespecíficas, ele facilita a aceitação dessas frases sem que haja necessidade de comprovação. Você pode usar muitas frases inespecíficas. Muitas pessoas usam frases inespecíficas o tempo todo, não é? Um outro padrão muito interessante que você também pode utilizar é o chamado sim repetido. O sim repetido aproveita o fato de que quando uma pessoa concorda várias vezes com várias frases subsequentes, ela tende a concordar mais uma vez. Como acontece isso? Vejamos um exemplo. Imagine que um vendedor de plano de aposentadoria chega para vender alguma coisa para você. Um plano, é claro. O vendedor se aproxima e diz, amigo,
Você não acha importante que você possa sempre fazer as coisas que você mais gosta na sua vida? Eu vou dizer, é. E você não acha importante também que você pudesse continuar fazendo todas as coisas que você mais gosta na sua vida por toda a sua vida? Bom, é verdade. E amigo, não seria muito bom se você pudesse todo mês economizar uma quantia pequena que não lhe fizesse falta e que permitisse que você continuasse desfrutando de todas essas coisas por toda a sua vida? É verdade, concordo. Então, eu tenho um plano aqui que vai lhe permitir poupar essa pequena quantia, que ainda vai crescer ao longo dos anos, por toda a sua vida. Não seria interessante adquirir esse plano? Nesse ponto, o vendedor já conseguiu, no mínimo, que você examine o plano, não é? Enquanto, talvez, se ele não usasse o sim repetido, você já o tivesse mandado a outro lugar desde o início. Isso é a força do sim repetido. É claro que o cliente vai analisar o plano, mas pelo menos ele já está disposto a examiná-lo. Use o sim repetido. Você não gostaria de ter uma ferramenta que você pode usar para aumentar as suas vendas por toda a sua vida? Um outro padrão de linguagem muito interessante são as perguntas indiretas, que todo mundo usa. Eu não sei se você usa perguntas indiretas. E essa foi uma delas. Quando você chega para uma pessoa e diz assim, não sei que horas são, meu relógio parou. Não é normal que essa pessoa responda te dizendo as horas? Costuma ser. Então, uma pergunta indireta é uma pergunta que você não faz, mas provoca uma resposta. E muitas vezes a resposta é não verbal. Por exemplo, você pode chegar para um cliente e dizer a ele, eu não sei se o senhor já está pronto para fechar o contrato. E você olha para o cliente que ele vai te dar uma indicação. Se ele fizer um sinal afirmativo leve com a cabeça, é sinal de que está na hora de fechar. Mas se ele se retrair e não falar nada, é possível que você tenha que mudar de estratégia. Mas o que você ganhou com a pergunta indireta? Você não recebeu um não direto. Então, quando você não recebe um não direto, fica mais fácil de contornar, não é mesmo? Agora, eu não sei se vocês vão ver essa fita várias vezes para aprender melhor como usar a PNL com vendas. Essa é uma pergunta indireta. Mas ela também é um comando embutido, que é o próximo recurso que você vai poder utilizar. Um comando embutido é um comando que não é dado, mas que causa um efeito, porque ele é colocado dentro de uma frase que não provoca resistência. Então, quando eu digo, não é necessário que você veja essa fita várias vezes, eu estou dizendo que não é necessário, não é? Eu não dei nenhum comando para você. E, no entanto, eu estou dizendo dentro da frase, veja essa fita várias vezes. E o seu inconsciente vai escutar esse comando de qualquer jeito, porque ele sempre está lá. Isso é chamado de comando embutido. E os comandos embutidos geralmente começam com frases do tipo, não é preciso que você veja a fita várias vezes. Não é preciso que, não é necessário que, eu não sei se você vai ver a fita várias vezes. E assim por diante. E eu não sei se você vai usar comandos embutidos para aumentar suas vendas. Você vai? Então, até aqui, nós vimos as âncoras e os padrões de linguagem para ajudar o cliente a decidir pela melhor compra para ele e a melhor venda para você. Agora, vamos ver os metaprogramas. O que são metaprogramas? Metaprogramas são padrões de funcionamento mental que vão influenciar o cliente para a compra. Você vai ver que os metaprogramas vêm aos pares. Uma coisa e geralmente o seu oposto. E as pessoas funcionam de um jeito ou de outro, dependendo de preferências pessoais, do contexto, do que elas estão fazendo ou até do momento. Por exemplo, um metaprograma muito útil, que vocês precisam conhecer, é o chamado proativo versus reativo. As pessoas proativas, ou que estão funcionando no padrão proativo, gostam de fazer as coisas de imediato. Elas têm um senso de urgência, precisam tomar iniciativa, agir. Isso são as pessoas proativas.
Já as pessoas que estão no padrão reativo gostam, por sua vez, de esperar, analisar cuidadosamente e aguardar um sinal para que então venham a agir. Os dois padrões são muito importantes e não há um melhor que o outro. Eles são melhores ou piores dependendo de onde você os usa. Mas o que interessa para a gente no momento é a seguinte pergunta: como eu vendo para um reativo e como eu vendo para um proativo? E como eu identifico que uma pessoa está no padrão proativo e como identifico que ela está no padrão reativo? Muito bem. Para você vender para uma pessoa no padrão proativo, você tem que lembrar que essa pessoa quer agir de imediato. Então você tem que vender de modo que o seu produto ou serviço possibilite uma ação imediata, um movimento na direção do objetivo da pessoa proativa. Porque a pessoa proativa tem uma meta, ela quer chegar em algum lugar e quer fazer isso agora. Então, como você venderia, por exemplo, um apartamento para uma pessoa proativa? Você diria assim: olha, quando o senhor assinar essa promessa de compra e venda aqui, agora, o senhor já pode sair para uma loja de imóveis. Já pode encomendar os seus móveis, porque eu vou entregar esse apartamento aqui rapidinho. O senhor tem uma decoradora? Se não tiver decoradora, eu arrumo. O senhor é melhor começar a decorar logo, fazer o projeto, porque senão não vai dar tempo, hein? O senhor tem que sair daqui direto para resolver isso. E tem mais. O senhor quer assinar agora a promessa ou nós vamos assinar daqui a pouco? Isso faz com que o proativo se movimente. É o estilo que ele gosta. As coisas feitas rápido, de imediato. Ação. Agora, no caso do reativo, é diferente. O reativo, você sabe que o reativo quer analisar, ele quer minúcia, detalhe, ele só toma uma decisão depois de que algum sinal aconteceu que mostra a ele que aquele é o caminho correto. Ele reage. Como você faz com o reativo? Você não quer esperar a vida inteira que ele fique analisando, né? Você quer vender logo. Então você cria um sinal para ele no futuro. Você diz assim: meu amigo, se você comprar esse apartamento aqui, quando você tiver morado aqui uns 3 meses e conhecer toda essa vizinhança e tiver vivido aqui, você vai ver que depois de toda a análise dos detalhes, a sua conclusão vai ser de que esse é o melhor apartamento que você podia comprar. E quando você tiver chegado a essa conclusão final, eu quero que você venha ao meu escritório e me diga: Maurício, você tinha razão, esse era o apartamento da minha vida, porque é isso que você vai me dizer quando tiver analisado tudo. Então, você não acha que é melhor comprar esse apartamento antes que alguma outra pessoa o faça? No caso, o reativo está sendo seduzido por uma orientação para o futuro. Ele não analisou o apartamento, mas você está dando o sinal que ele esperava. Você está dizendo: quando você tiver analisado tudo isso, você vai chegar à conclusão de que esse apartamento é melhor para você. Você podia usar uma outra estratégia também. Muitas pessoas que vieram nesse apartamento aqui disseram para mim que depois de analisar todas as redondezas aqui, chegaram à conclusão de que esse é o melhor. Só que as pessoas que vieram até agora não tinham grana para comprar isso. Mas você, como tem, se eu fosse você, fazia isso logo. Esse é o padrão do reativo. Agora você vai me perguntar: tudo bem, Maurício, como é que eu identifico se uma pessoa está no padrão proativo ou no reativo? E isso é fácil. Quando a pessoa está no padrão proativo, ela vai ter um senso de urgência. Você vai sentir que o cara vai sair atropelando. Ele não vai esperar você entrar no quarto, na suíte, para mostrar ele. Ele mesmo vai entrar, tá certo? Ele vai fazer tudo sozinho. Você vai ter que sair correndo atrás do proativo, catando ele, para poder falar com ele. Porque antes que você diga alguma coisa, ele já vai estar fazendo perguntas. Isso é o proativo. E se você for uma pessoa reativa, você vai achar ele meio precipitado. Agora, por outro lado, o reativo vai mais devagar, ele quer saber detalhes, você não consegue extrair facilmente opiniões dele. O que o senhor achou da sala? Não é enorme? Ele faz uma reserva porque ele precisa de analisar antes de chegar a uma conclusão. E se você for uma pessoa proativa, provavelmente você vai achar o reativo meio devagar. Um outro metaprograma importante que você precisa conhecer é o padrão de aproximação versus o padrão de afastamento. As pessoas que têm padrão de aproximação, elas se aproximam do que é positivo. Elas vão ao encontro de alguma coisa. Essas pessoas, por exemplo, se você perguntar a elas onde elas querem trabalhar, elas vão dizer assim: eu quero trabalhar num lugar onde eu tenha contato com pessoas, onde eu possa usar computador e onde eu aprenda bastante. Elas vão dizer o que elas querem. Agora,
As pessoas que têm padrão de afastamento são diferentes. Elas se afastam do que é negativo. Então, uma pessoa dessas, se você perguntar a ela que tipo de emprego ela quer ter, ela vai dizer uma coisa assim: ah, eu quero um emprego que não me tome muito tempo. Ou seja, ela vai dizer o que ela não quer. Isso se chama padrão de afastamento. As pessoas costumam ter preferência por um padrão ou outro. E você agora pode estar pensando: ah, eu sou do padrão tal, esse é melhor que aquele, o meu é bom, não é? Mas não é assim. Na verdade, os dois padrões são muito úteis. Porque se uma pessoa tiver só padrão de aproximação, ela vai ir em direção ao positivo. Ela vai ter um objetivo, mas não vai atentar para os obstáculos no caminho. E qualquer coisa poderá derrubá-la. Agora, uma pessoa com padrão de afastamento é diferente. Ela vê os obstáculos, ela percebe o que é negativo e se afasta do que ela não quer, mas ela esquece de saber o que ela quer e acaba não chegando a lugar nenhum. Então, acho que fica claro que os dois padrões são muito importantes. E, mais uma vez, o que vai importar para nós é saber como utilizá-los no processo de venda e como reconhecê-los. Como você vai vender para uma pessoa com padrão de aproximação? A pessoa com padrão de aproximação, ela tem um objetivo e ela compra para obter um benefício. Você vende um benefício para a pessoa que tem padrão de aproximação. Já com a pessoa de padrão de afastamento, você vai vender a solução de um problema, porque ela compra para resolver um problema ou para evitar um. E como acontece isso na prática? Bem, na prática, o que vai acontecer é o seguinte: se você estiver vendendo um automóvel para uma pessoa com padrão de aproximação, você vai dizer: olha, o carro é excelente, é um carro muito bonito, ele é muito potente, ele é um carro com grande durabilidade e grande valor de revenda. E você supõe que já estabeleceu uma sintonia com o cliente e sabe que é isso que ele valoriza. Você está dizendo a ele os pontos positivos, os benefícios. Como você venderia o mesmo carro para uma pessoa com padrão de afastamento? Para a pessoa com padrão de afastamento do negativo, você vai falar que, por exemplo, o carro é um carro que não dá oficina, você nunca vai ter um aborrecimento com ele, esse é um carro que não tem problema de excesso de consumo, e aí por diante. O seguro dele não é caro. Você está dizendo coisas que são coisas que a pessoa quer evitar. Ela quer evitar problemas, ela quer evitar consumo excessivo, ela quer evitar defeitos e oficina. Então, você vai carregar mais nesses pontos. E existem coisas que podem ser vendidas para os dois de maneira diferente. Veja só. Se você estiver falando com uma pessoa com padrão de aproximação, você vai dizer que o carro tem um consumo baixo. E se você estiver vendendo para uma pessoa com padrão de afastamento, você vai dizer que o carro não tem problema de gasto excessivo. No caso, você diz que não tem o problema, no outro você diz que tem o benefício. E como você reconhece essas pessoas? Como você pode saber se uma pessoa tem padrão de aproximação do positivo ou de afastamento do negativo? Ou se a pessoa está usando um padrão ou outro? É simples. Uma pessoa que está usando o padrão de aproximação do positivo fala do que ela quer, do objetivo que ela quer alcançar. E já uma pessoa que está usando o padrão de afastamento fala do que ela não quer, dos problemas que ela quer evitar ou até daqueles que ela já teve e não quer ter novamente. Então, assim que você vai usar os dois padrões, de aproximação do positivo e de afastamento do negativo. E eu espero que você tenha um objetivo e saiba usar o padrão de aproximação e também evite os obstáculos usando o padrão de afastamento. Um outro metaprograma muito importante que você também precisa conhecer é o que nós chamamos de critério interno versus critério externo. As pessoas que têm critério interno decidem segundo seus próprios padrões, enquanto as pessoas que têm critério externo decidem para obter a aprovação dos outros. E esses padrões são também muito importantes, porque as pessoas com critério interno têm mais dificuldade em aceitar a opinião dos outros. Então, para elas, é mais difícil chegar ao consenso em um trabalho de grupo.
Já as pessoas que têm critério externo têm mais facilidade de chegar a um consenso no trabalho de grupo. Por outro lado, as pessoas que têm critério interno são mais independentes e tendem a decidir com maior facilidade porque não precisam da opinião de outras pessoas, enquanto as pessoas com critério externo têm maior dificuldade em decidir porque dependem da opinião dos outros e muitas vezes terminam sem saber que rumo tomar. Mas para nós, vai interessar mais uma vez como isso funciona na situação de compra. Como vamos vender para as pessoas que têm critério interno e para aquelas com critério externo? Como as pessoas de critério interno decidem segundo seus próprios padrões, é importante que o vendedor deixe a pessoa livre para decidir. Não procure interferir na sua decisão, porque a pessoa de critério interno não vai aceitar a interferência. Esse é o padrão de critério interno. Então, vou contar um caso para vocês. Várias vezes, já aconteceu até comigo, que tenho critério interno para comprar, de chegar numa loja, começar a olhar alguns produtos, visualizar o que eu ia fazer com eles, por exemplo, uma loja de decoração, e depois de um certo tempo, chega um vendedor e diz assim, posso lhe ajudar? Aí eu olho para trás e digo, não, obrigado. E nesse momento, o vendedor fica ali atrás de mim me olhando. Eu noto que tem alguém me olhando e não consigo mais me concentrar no meu processo de visualização e de escolha de acordo com o meu critério interno. Aí você diz, o que o vendedor deveria fazer? O vendedor deveria perceber qual o tipo de metaprograma que o cliente está usando. E no meu caso, ele notaria que eu uso um critério interno. Então, ele me deixaria escolher à vontade. E como você faz para vender para uma pessoa que está usando o critério externo? Nesse caso, você vai procurar fazer com que a pessoa acredite que está comprando aquilo que os outros também compram, ou aquilo que os outros aprovariam. Esses outros podem ser o marido, a esposa, os colegas, ou até o mercado. E você vai me perguntar, então Maurício, como que eu descubro se a pessoa tem critério interno ou externo? Isso é fácil de saber, porque a pessoa com critério interno não vai aceitar as suas sugestões bem. E a pessoa com critério externo vai aceitar as suas sugestões ou então vai te dar um caminho para que você saiba o que ela quer. Então, o que você faz? Você dá sugestões. Por exemplo, a cliente entra na sua loja de roupas. Você chega e diz assim, olha, a senhora quer ver isso aqui? Está se usando muito. Está se usando muito, geralmente chama a atenção de quem tem critério externo. Você observando a reação da pessoa, vai perceber se isso agradou ou não. E você vai obtendo novas pistas para determinar o tipo de critério que a pessoa tem. Se a pessoa se afastar de você, certamente ela tem critério interno e não está querendo interferência na compra. Nesse caso, fique disponível discretamente e deixe que a pessoa entre no seu processo interno de escolha. Um outro padrão muito importante é o de opções e procedimentos, que acontece muito mesmo. As pessoas de opções gostam de ter várias alternativas, enquanto as pessoas de procedimento gostam de escolher uma alternativa que elas imaginam ser a melhor e seguir aquela alternativa sempre. As pessoas de opções são mais criativas, elas gostam de mudar tudo, porque elas gostam de experimentar muitas alternativas. Já as pessoas de procedimentos não gostam muito de mudanças, porque elas acreditam que já estão fazendo o melhor. Então por que vão fazer diferente? Um amigo meu gostava muito de ir sempre aos mesmos restaurantes, porque ele tinha decidido que certos restaurantes eram os melhores da nossa cidade para um tipo de comida ou outro. Então, quando eu queria ir a certos restaurantes, eu convidava esse amigo meu, porque inevitavelmente ele iria ao tal restaurante japonês, ou ao tal restaurante de massas, ou ao tal restaurante suíço. E sempre os mesmos. Ele era uma pessoa de procedimentos. Ele tinha escolhido o melhor restaurante de cada tipo e ia consistentemente nesses restaurantes. No meu caso, em termos de restaurantes, eu funciono com o padrão de opções. Então eu queria variar muito, mas eu combinava as duas coisas. Variava com outros amigos e ia nos melhores restaurantes com esse amigo especialmente. Para nós, mais uma vez, vai interessar como funciona opções versus procedimentos na questão da compra. A pessoa de opções gosta de muitas alternativas.
ela não gosta de um procedimento padrão, organizado, não gosta de uma loja em que ela tem que entrar numa fila e passa por vários lugares. Por exemplo, um restaurante de bandeja não é muito atraente para uma pessoa de opções, porque todo mundo entra no mesmo procedimento e sai ao final na caixa. Muitos restaurantes são assim. Já a pessoa de procedimentos gosta de coisas organizadas e que acontecem de um jeito previsível. Então, você vai vender para a pessoa de procedimentos procurando mostrar a ela que ela está comprando o melhor. E um jeito de convencer uma pessoa de procedimentos a comprar é colocá-la dentro de um procedimento. Porque uma vez iniciado um procedimento, as pessoas de procedimentos não gostam de interrompê-los. Uma pessoa de procedimentos gosta de terminar tudo que começa. Então você pode chegar para ela e dizer: escute, nós vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou te mostrar todos os automóveis que eu tenho, depois você vai escolher o melhor carro para você, aí eu vou preencher a tua ficha e depois nós vamos fazer isso, mas aquilo no final você me dá o cheque. Quanto mais adiantada a pessoa tiver nesses passos, mais difícil vai ficar para ela interromper o processo, se ela for uma pessoa de procedimentos. Quem não conhece alguém que entrou numa loja, experimentou várias roupas e no final comprou alguma só porque já tinha experimentado várias? E no procedimento que está na cabeça dessa pessoa, você, depois que experimenta várias roupas, você tem que se decidir comprar alguma. Isso é um padrão de procedimento. Para as pessoas de opções, deixe que elas olhem várias alternativas. Se você gostar de procedimentos, não se surpreenda com a pessoa de opções que pega o produto, examina, experimenta e depois vai procurar no outro lado da loja uma coisa completamente diferente. E muitas vezes as pessoas de opções entram numa loja, veem 200 coisas e saem sem comprar nada. Mas, se forem bem atendidas, elas voltarão. E quando voltarem, já terão decidido e comprarão alguma coisa. Portanto, utilize bem esses dois padrões. Compreenda que as pessoas de opções gostam de alternativas e são um pouco dispersivas do ponto de vista de alguém de procedimento, enquanto as pessoas de procedimentos são mais confiáveis e previsíveis, mas podem parecer muito rotineiras para alguém que for de opções. Um outro metaprograma muito importante é o que se refere ao foco em semelhanças ou em diferenças. As pessoas que funcionam com foco em semelhanças gostam daquilo que já aconteceu, gostam que aconteça de novo, gostam de estabilidade e não gostam de mudanças. Já as pessoas com foco em diferenças gostam do que é novo, gostam de que as coisas mudem. E isso tem várias repercussões. Uma pessoa com foco em semelhanças vê primeiro o que é semelhante. Quando ela olha outras pessoas, ela nota o que parece com ela. Já as pessoas com foco em diferenças, quando olham para as outras pessoas, elas notam primeiro o que é diferente. E isso pode fazer uma grande diferença. Como acontece no caso da compra? No caso da compra, você vai lidar com as pessoas que lidam com semelhanças, procurando mostrar a elas que o que elas estão comprando é semelhante, nos pontos positivos, ao que elas já compraram antes. Porque as pessoas que têm o foco em semelhanças buscam estabilidade. Elas são fortemente motivadas pela estabilidade. E por isso, nós dizemos que elas costumam comprar aquilo que já compraram antes. Como acontece com as pessoas com foco em diferenças? Essas pessoas vão comprar novidades, lançamentos, porque elas são motivadas pelo que é novo. As pessoas com foco em semelhanças valorizam mais o passado, em geral, do que as pessoas com foco em diferenças, porque elas gostam de comparar o que elas estão vivenciando com aquilo que já vivenciaram. Já as pessoas com foco em diferenças, que gostam do que é novo, naturalmente olham mais para frente e não têm tanto compromisso com o que já fizeram antes ou com o passado. E como você venderia um automóvel para uma pessoa com foco em semelhanças? Você procuraria descobrir que carro essa pessoa teve antes e mostraria que o carro que você está vendendo para ela tem as mesmas qualidades e ainda melhorias. E como você faria para vender para uma pessoa com foco em diferenças? Você vai mostrar que o seu carro é melhor que todos os outros. Ele tem coisas novas, novas tecnologias e que o seu carro é único. É um carro diferente. E isso vai motivar fortemente quem tem o foco em diferenças. Resta saber
como nós separamos essas pessoas. Como você sabe se alguém funciona com foco em semelhanças ou com foco em diferenças? As pessoas com foco em semelhanças tendem a se harmonizar mais e a encontrar mais coisas úteis para elas nos produtos. Elas vão falar geralmente do que elas já conhecem e que acham bom. Enquanto as pessoas com foco em diferenças são muito boas para encontrar erros e vão encontrar defeitos e levantar hipóteses nas quais as coisas poderão não funcionar tão bem. Vão fazer perguntas daquele tipo: e se acontecer tal coisa? E se isso der assim? E se aquilo der assado? Ah, mas nesse caso pode. Elas vão encontrar exceções. E você, evidentemente, vai lidar com essas exceções e vai conseguir vender tão bem para a pessoa com foco em semelhanças quanto para aquela com foco em diferenças. Nesta fita, vocês viram como ajudar o cliente a decidir utilizando âncoras, padrões de linguagem e metaprogramas. Mas, antes de terminar, há um segredo que eu gostaria de contar para você. E esse segredo tem duas partes. A primeira é perceber continuamente as variações no comportamento do cliente. Esteja sempre voltado para o cliente, percebendo o que acontece com ele. E não rotule o cliente. Não diga que o cliente é visual, sinestésico ou que tem o metaprograma A, B ou C. Perceba o que acontece com o cliente. E o segredo número 2 é: tenha flexibilidade suficiente para variar o seu próprio comportamento de acordo com o comportamento do cliente. Fazendo essas duas coisas, você vai vender muitas vezes mais. Muito obrigado e até uma outra ocasião.